Eu estava errada, mas eu estava completamente certa. Mas eu estava completamente errada. Pois é, gente, estamos de volta com mais um vídeo inédito aqui no canal. Resenha semanal pra vocês. Quem assistiu meu vídeo de terça-feira viu que eu fiz mais uma edição daquele quadro que vocês estão gostando bastante, que é o serviço de atendimento ao leitor, quando os leitores me pedem indicações de livros, assim, pra resolver problemas. E aí eu juro que eu achei, que eu tinha conseguido encontrar a resposta pra uma pergunta que eu recebo com frequência. O que ler quando você tem um bebê em casa? Ou essa pergunta, ou o que ler quando se está grávida. O que dá pra ler nessa ocasião? Não tenho lugar de fala pra sugerir alguma coisa. E de maneira geral, as minhas leituras são sempre muito pesadas. Elas sempre dão, assim, uma grande angústia com relação ao futuro da humanidade. E eu não acho que é esse o sentimento que uma mulher que está dando à luz ou que está com um bebezinho no colo, cansada, enfrentando ali a mudança da rotina, não é esse o tipo de livro que uma mulher nessa condição deve ler. Então eu nunca sabia como responder essa pergunta. Vasculhando as minhas coisas, eu cheguei a um livro que eu recebi tem mais ou menos um ano, e eu não tinha dado grande atenção a ele, mas eu peguei, puxei, a autora é muito conhecida e de fato parecia ser a escolha perfeita. De repente as coisas se iluminaram. O livro se chama A Pediatra e ele traz no papel principal, é óbvio, uma médica especializada em crianças. E isso aqui é um trabalho de ficção contemporânea e que se passa aqui na cidade de São Paulo. Então eu achei, caramba, olha, pode ser a conexão que nós, mulheres brasileiras, e que as mamães brasileiras que estão me perguntando o que ler com o bebezinho no colo, né, pode ser a indicação. E ainda por cima, eu li aqui a contracapa e vi um comentário de Fernanda Torres, que é uma mulher que eu amo, sempre admirei o trabalho dela, desde, né, lá dos anos 90, quando ela explodiu fazendo os normais, mas eu acompanho filmografia de Fernanda Torres, eu acompanho os livros que ela escreveu, aliás, eu acompanho a carreira dela de escritora desde a época que ela só escrevia para jornais e revistas, histórias curtas. Então eu tenho uma admiração para essa mulher que está, olha, perigando, ainda não sabemos, né, se é só empolgação prematura, mas ela está perigando ser indicada ao Oscar, como foi a mãe dela, Fernanda Montenegro. Vamos ver se isso vai acontecer, se não é fogo de palha, né? Mas enfim, Fernanda Torres é tudo para mim, eu amo muito, acho a inteligência dela maravilhosa. O senso de humor nem se fala. Ela faz um comentário de contracapa. É impossível não se deixar seduzir pela fúria insana de Cecília, a personagem principal, a pediatra canalha. Adepta da cesariana com data marcada, a doutora detesta crianças, doulas e partos humanizados. Então, assim, eu já gostei, é um tipo de senso de humor que me agrada, é uma protagonista médica que não é uma flor de pessoa, que não é uma protagonista de seriado médico norte-americano, que não trata a profissão como missão, que não gosta de pacientes, que não gosta de crianças. E pra falar a verdade, eu já conheci, eu tenho certeza que vocês já conheceram, inúmeros médicos que dão a impressão de que entraram na faculdade de medicina sem ter a menor ideia de que eles iam ter que lidar com gente todos os dias da vida deles, porque eles parece que gostam de medicina, mas odeiam seres humanos. Tem muito médico que atende a gente de má vontade e que cobra uma fortuna por consulta. Então eu pensei, maravilhoso, gente, olha só que coisa mais real, que coisa mais humana. Tudo é permitido aos que carregam um estetoscópio no pescoço. Crê a moça na sua soberba médica. O humor vil de Andrea Del Fuego, né, a autora brasileira, né, nome espanhol, mas é uma brasileira. O humor vil de Andrea Del Fuego tanto choca quanto fascina nesse cirúrgico absurdo literário passado no sacrossanto momento do parto. Então eu pensei, gente, pode ser interessantíssimo, né? Dei esta indicação lá no vídeo. Já nos comentários, foram muitas pessoas que botaram ali nos comentários, não, Isa, olha, dessa vez você errou muito. Esse livro não deve ser lido, deve ser mantido a 50 metros de distância de qualquer mulher que esteja passando por um parto ou com uma criancinha pequena no colo. Assim, vai despertar 18 tipos diferentes de gatilhos, de violência obstétrica, até angústias infinitas. Não faça isso com as pessoas. Não indique este livro para grávidas ou puérperas, porque elas vão enlouquecer. E aí, isso só me deixou mais curiosa ainda. E eu fiz o que eu tinha dito que eu ia fazer, eu parei tudo que eu tava lendo, todos os planejamentos, vamos ler isso daqui. Foram 2 dias de leitura insana, leitura intensa, o livro é bem curtinho e a leitura é muito, muito, muito saborosa. E aí eu vou ser obrigada a reconhecer.
Eu errei. Vocês tinham razão. Não passou pela minha cabeça. Olha só qual é a coisa, né? De não ter lugar de fala. Eu achei que eu pudesse ter essa sensibilidade, mas me faltou. Me faltou muita sensibilidade. O que me seduziu a respeito dessa protagonista, o fato dela ser uma mulher implacável, sem coração, canalha, e dela nutrir profundo desprezo pelos seus pacientes, tanto as mães no momento do parto, porque ela é neonatologista, quanto os seus filhos, depois quando ela os atende no consultório. Ela tem um desprezo profundo por esses dois grupos de pessoas, mães e bebês. Eu achei que isso era fascinante, eu achei que isso se conectava, infelizmente, demais com a realidade da prática médica no Brasil. Sem generalizar, é claro, tem um monte de médico competente por aí, tem um monte de médico com atendimento humanizado, tem um monte de pessoas que fazem um trabalho excelente e que não são uns mercenários que odeiam gente, mas eu já tive contato, mais contato do que eu gostaria, com médicos assim, das mais diversas especialidades. Eu tenho certeza que vocês que estão me assistindo também colecionam experiências com médicos desagradáveis, arrogantes, médicos que não olham na sua cara e médicos que têm um profundo e um visível desprezo pelo paciente. Então eu achei que seria uma leitura espetacular, mas não é uma leitura espetacular para todo mundo. Então eu tava certa, o livro é bom, mas eu tava errada, porque o livro é péssimo, péssimo para ser lido por grávidas e puérperas, porque essa é uma época da vida, evidentemente, da vida de qualquer mulher que dá à luz, em que elas estão profundamente fragilizadas. Gravidez não é doença, puerpério também não, mas é uma fase da vida em que as mulheres não são elas mesmas. Elas estão sendo bombardeadas por quantidades colossais de hormônios completamente diferentes do restante das vidas delas. Elas estão muito mais frágeis emocionalmente. O estado de saúde é mais delicado. Tem certo tipo de coisa que vai fazer mal, vai fazer muito mal. E essa leitura vai fazer muito mal. Vai fazer com que qualquer mulher que esteja prestes a dar à luz fique apavorada, pensando, meu Deus do céu, e se eu cair na mão de profissionais como estes? Na frente dos pacientes são corretos, educados e tal, mas nos bastidores, e a gente vê exatamente aqui os bastidores, eles não estão nem aí. No caso da protagonista, então, ela tem um desprezo absoluto, ela tem pavor, inclusive, ela própria, a personagem, não tem filhos e faz questão de permanecer assim, ela jamais quer se transformar numa das suas pacientes. Ela tem um niilismo, assim, diante da vida, aí que é muito bem explorado pela autora. Eu já vou falar sobre a sinopse, né? É muito bem explorado pela autora, vem de uma educação familiar que ela recebeu. Tudo isso pode ser muito fascinante para todos os tipos de leitores, mas para as grávidas e puérperas é um verdadeiro veneno para a mente. Então, eu retiro o que eu falei, não leia esse livro se você estiver prestes a virar mãe, ou se você estiver com um bebezinho pequeno em casa. Agora, dito isso, se você tá entre todos os outros grupos de seres humanos e quiser ler uma história contemporânea, história com um tipo de texto seguro, inteligente, engraçado, isso que é a pior parte. Essa mulher é um monstro, mas o texto é muito engraçado. Então, como diz Fernanda Torres, nós somos seduzidos pelos raciocínios torpes, malignos e sarcásticos dela. Agora vamos falar da sinopse propriamente. Cecília é uma pediatra que está na faixa dos 30 e poucos anos e vive um casamento falido e exerce a sua profissão de maneira automática, uma profissão que ela escolheu sem amor, simplesmente porque, e isso acontece bastante também, porque o pai dela já era médico, a mãe dela era enfermeira e era o caminho natural para ela escolher. Depois de formada em medicina, ela ainda contou muito com o apoio do pai para fazer um consultório, o consultório inclusive no mesmo andar do mesmo prédio comercial onde o pai atende, e eles fazem intercâmbio de pacientes. O pai dela é um endocrinologista infantil, né, que trata coisas como diabetes tipo 1 em crianças, entre outros problemas hormonais. Então eles trocam muito pacientes, então a vida dela tava fácil. Se ela escolhesse medicina, ela ia ter onde trabalhar, ela ia ter paciente, ela não ia ter que se preocupar na vida e ainda podia, né, se dar o luxo de cobrar R$1.000 por consulta, né, porque a gente tá falando de uma médica que atende na zona oeste de São Paulo, uma zona de classe média alta, onde é isso, os médicos cobram isso sem pensar no amanhã, mesmo que o atendimento deles seja de 15 a 20 minutos e que, no fim das contas, eles encaminhem o paciente para outro especialista, né? R$1.000 para dizer,
toma um Tilenol e procura um cardiologista pro seu bebê. Esse é o trabalho dela, é a coisa mais fácil do mundo, foi exatamente por causa disso que ela escolheu essa profissão. E isso supera o fato de que, no fundo, ela detesta crianças. E detesta os pais das crianças. Detesta principalmente as mães das crianças, essas mulheres cansadas, angustiadas, ansiosas, que chegam ali apavoradas, morrendo de medo de que o bebê morra a todo instante. Afinal de contas, é isso que acontece mesmo. Nos primeiros meses de vida, os bebês parece que estão sempre a um segundo de baterem com a cabeça e morrerem. A função principal de qualquer progenitor nessa fase, assim, é não deixa morrer, deixa nutrido, deixa quentinho e não deixa ele morrer. E ela tem uma preguiça danada de mães nessa situação que chegam angustiadas ali porque o filho tá com uma febrinha, porque o filho tá com uma manchinha no pescoço, etc. Mas ela segue nessa vida porque assim é mais cômodo. O casamento dela é falido, o marido sofre de depressão, o casamento tá uma desgraça e logo nas primeiras páginas ela se separa desse marido e arruma um amante, o que torna, assim, o nível de detestabilidade dessa protagonista ainda pior, porque ela se torna amante de um homem casado, cuja esposa está grávida e cujo parto desse bebê ela própria faz. Ou seja, ela começa a sair com o marido de uma das suas pacientes. É uma pessoa assim... Enfim, ela começa esse relacionamento extraconjugal com esse homem que é um podre também, esse pai aí. E aí, algumas coisinhas acontecem na vida dela que começam a tirá-la do rumo. E eu vou falar pra vocês o que eu pensei que ia acontecer. Eu não vou contar a história, mas eu pensei que a história ia ir por um certo rumo e me enganei completamente. Quando eu tava lendo, eu pensei, tá na cara, já sei o que vai acontecer. A gente tem uma protagonista canalha que odeia crianças, odeia mulheres grávidas e odeia mães. Tá na cara, pensei eu, que ela vai engravidar sem querer, que ela vai ter esse amante aí, que o método anticoncepcional que ela usa vai falhar, porque às vezes falha, e pronto, de repente ela vai se ver na mesma posição de uma mulher grávida que é a quem ela sempre desprezou. Pensei, essa vai ser a virada. É isso que eu veria se fosse um filme qualquer aí, um filme americano qualquer. Essa é a virada e assim ela vai passar por sua transformação emocional, vai se colocar forçadamente no papel daquelas que ela sempre desprezou e, enfim, foi esse o rumo que eu chutei nas primeiras páginas que a história tomaria. Mas eu me enganei. E eu gosto de estar enganada com essas coisas. Quando o autor propõe outro desenvolvimento para a história, outro desenvolvimento que funcione, é evidente, né? Porque às vezes os autores querem pirar demais e aí a narrativa fica sem história, fica sem transformação, fica sem conflito. Enfim, a Del Fuego conseguiu dar um desenvolvimento completamente diferente, uma transformação, um baque na vida dessa mulher muito mais original e muito mais realista também. Porque essa é o tipo da mulher que, se por acaso engravidasse por engano, como eu achei que ia acontecer, sério, é uma mulher assim... que não teria problema algum de interromper essa gravidez, vamos ser bem sinceros aqui. Por mais que sejam ilegais no Brasil, acontecem todos os dias, o tempo todo, com mulheres de todas as classes sociais. Algumas sofrendo para tomar essa decisão, sofrendo com a sua própria consciência, por causa de escolhas éticas e tudo mais, e outras sem nenhum sofrimento. Esse seria o caso dela. Ela não teria problema nenhum. Então a história não andaria. Não faria sentido que uma pessoa fria como ela se visse nessa situação, puxa, engravidei sem querer. Eu acho que ela interromperia a gravidez, sabe? Eu acho. E aí a história não teria razão de ser. Seria um obstáculo fraco pro desenvolvimento dessa protagonista. O que realmente acontece é muito mais interessante. Quero contar aqui. Vamos dizer que o equilíbrio da vida dela é abalado por duas coisas. A primeira é o surgimento de um outro tipo de médico concorrente ao trabalho dela, um médico que surge aí e vira o queridinho da cidade, o melhor pediatra, um pediatra mais hypado da cidade, porque ele faz um atendimento humanizado, ele trabalha com doulas, ele faz partos domiciliares, se assim a grávida quiser, enfim, é uma outra linha que para ela surge como extremamente ameaçadora, né, que pode roubar clientes e pacientes dela. Então esse é um caminho, né, de conflito para a trajetória da personagem. E um outro também é o fato de que ela vai conhecer uma criança que vai despertar nela sentimentos que ela nunca sentiu antes. Pela primeira vez descobriu um bebezinho de quem ela gostaria de ser mãe. Acontece que esse bebê não é dela. E é isso.
Não tô dando spoilers, mas eu tô dando, assim, alguns indicativos dos caminhos pra onde a história segue. E os desenvolvimentos são bem interessantes, alguns imprevisíveis. O final é explosivo, assim, terminei de ler eu terminei de ler à noite, e às vezes eu faço isso é um problema. Eu fico sem conseguir pegar no sono, porque eu fico pensando na história. Ele termina de maneira tão, meu Deus, não acredito que ela fez isso. Que depois, pra pegar no sono, demorei, porque eu só tava pensando no que ela tinha feito. Boa história, bom livro, e com o qual qualquer morador de uma grande cidade, não precisa ser apenas São Paulo, mas qualquer morador de uma cidade grande, média, grande, vai se identificar, porque é a maneira como a medicina acontece no Brasil, nas grandes cidades, para a classe média, e existem muitas reflexões sobre a nossa sociedade mesmo, assim, sobre como os médicos se portam diante de pacientes, sobre como mulheres como ela, médicas que ganham bem e tal, lidam com os seus subordinados. Inclusive tem uma relação muito interessante e bem construída entre ela e a empregada da casa dela, uma mulher que engravida também, então ainda tem mais esse elemento aí. Ela é uma médica que odeia grávidas e que tá cercada de grávidas por todo lado, seja por causa do trabalho ou seja porque até a empregada que mora na casa dela engravidou. São boas relações de poder, relações sociais complexas e muito brasileiras, que são trazidas aqui de maneira bem competente. É uma personagem, já adianto, detestável, mas é escrito de maneira que nos seduz. Enfim, uma história boa de ler, vale muito a pena mesmo, se você tiver a oportunidade. E se você não estiver nem grávida, nem puérpera, quando eu falo mulher, eu falo homem também, né? Porque homens e mulheres estão grávidos juntos, estão puérperos juntos, né? Estão passando esse momento juntos. Se você, homem ou mulher, estiver nessa situação, talvez seja melhor evitar. Talvez, enfim, não sei. Por preservação, assim, da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Todos os demais leiam esse livro porque vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês comprarem na Amazon ou na estante virtual. Um beijo a todos. A gente se vê na semana que vem. Obrigado, apoiadores e apoiadoras. Sem vocês, o meu trabalho não seria possível. Acesse o apoia.c/ler antes de morrer. Me ajude e ganhe recompensas. Um beijo, gente. Até mais.